Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Band News FM para nossa conversa de todas as sextas-feiras. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Professor Milton Teixeira vai falar um pouco para a gente sobre a história da água. Sim, né? sim. Sistema de água. Tão comentado aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nasceu na falta d'água, né? Não tinha água nos primeiros séculos. Você tinha que mandar seu escravo apanhar água lá na nascente do Rio Carioca, lá no final da rua Almirante Alexandrino. Olha que loucura. O cara ia lá com um barril para apanhar água, a água só servia para beber e cozinhar, tomar banho, nem pensar. Nos séculos 16, 17, 18, tomávamos 4 banhos por ano, quando aí sim se trocava de roupa. No século XVII, a Câmara de Vereadores tentou canalizar o Rio Carioca, mas fizeram um cano de madeira e por esse motivo apodreceram. Então, depois, somente em 1723 é que se vão fazer os canos de pedra e o aqueduto da Carioca, que vai transportar água para o primeiro chafariz da cidade, que era o chafariz da Carioca, situado no Largo de Santo Antônio, que por receber as águas do Rio Carioca acabou virando Largo da Carioca, e nós que bebíamos a sua água passamos a ser chamados de cariocas. Diziam os índios que quem bebia das águas do Rio Carioca ficava com boa voz para cantar. Hoje quem beber dela vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto ao bairro do Catete, Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho. Também diziam os índios que os homens recuperavam o vigor perdido ao beber as águas do Rio Carioca e as mulheres ficavam mais formosas, ou seja, era o Viagra e o Botox. Até o século XIX, nós bebemos do Carioca. Depois passamos a captar água, já no Segundo Império, dos rios da Serra lá de Petrópolis. E no início do século XX, começamos a explorar Ribeirão das Lages e já nos anos 40, a adutora do Guandu. Desde 1934, a nossa água é tratada com cloro. Começou em 1934. Antes era in natura, não tinha tratamento nenhum. E dizem que a água era límpida. Límpida. Hoje a água recebe cloro, sulfeto de alumínio, cal, uma série de produtos e mesmo assim ainda é suja. A água é captada lá no rio Guandu, em Seropédica, é tratada em Nova Iguaçu, na ETA, Estação de Tratamento de Águas. Depois vai lá para o Santíssimo, onde é elevada a 60 metros de altura e desce por gravidade pelo maior túnel do Rio de Janeiro. Muita gente pergunta esse detalhe. Qual é o maior túnel da cidade? É o Santa Bárbara, é o Rebouças? Não, é o túnel do Guandu. Atravessa 38 quilômetros na rocha e dá para passar 2 caminhões por dentro, até chegar aos reservatórios do Rio de Janeiro. É uma epopeia, parece obra de Dubai, dos Emirados Árabes. E mas tem uma queda gigante, não tem algum momento para pegar velocidade, a água? Não tem uma subida espetacular, né? A maior levatória de água do mundo é de Santíssimo. Você tem as maiores máquinas que jogam a 120 metros de altura. Caraca. A água do Guandu. Não, é uma obra hercúlea. E agora também tem uma coisa. De Carlos Lacerda, professor? Carlos Lacerda, depois foi ampliado na gestão Leonel Brizola, mas é o tal negócio. Você tem que fazer obras constantes, porque a cidade vive crescendo. O consumo de água não para de aumentar. Então você tem o roubo da água. E a água que chega lá para eles tratarem fica também cada vez mais poluída, que é do Paraíba do Sul, cada vez mais contaminada. Sim, então, não só do Paraíba do Sul, como também o Rio Guandu está sendo tomado por comunidades. 78% da água que nós bebemos vem do Rio Paraíba do Sul. Então, 78% da água que nós bebemos. E até anos atrás, essa nossa água era muito boa. Agora precisa de investimento. De 20 em 20 anos você precisa ampliar a situação, porque a cidade não para de crescer, as comunidades não param de crescer, cada vez mais gente consumindo água. Então se faz necessário isso. Como não é feito investimento, isso não aparece, isso não conta, não elege ninguém. O próprio Lacerda não conseguiu eleger seu sucessor, fazendo esta obra monumental que até hoje alimenta a cidade. Então, geralmente os governantes deixam de lado porque não contam. E aí o resultado está aí, carioca bebendo água colorida.
e nem ao menos é porque é carnaval. É colorida de sujeira. Ai, ai. Professor, você também vai falar um pouquinho do Dia do Fico, sim. Conte a história pra gente. Dia 9 de janeiro de 1822. Bom, Dom João VI deixou o Brasil em abril de 1821. Era para o filho ficar algum tempo, arrumar as malas e depois voltar para Portugal. Mas Dom Pedro viu que lá em Portugal a coisa estava feia. Dom João estava escravo dos deputados, os deputados portugueses eram safados, ladrões, sem vergonha, ainda bem que isso é coisa do passado. E ele viu que Dom João não tinha poder nenhum. Ao mesmo tempo, Dom Pedro começou a receber conselhos de pessoas aqui do Brasil, que era mais negócio ele ficar aqui, essa terra era próspera, tinha tudo. Lá Portugal não tinha nada naquela época, então era muito interessante ele ficar aqui. Aqui ele era o único, era um príncipe e tal, não sei o quê. E aos poucos os amigos vão convencendo Dom Pedro. Finalmente, no dia 9 de janeiro, Joaquim Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira fazem a primeira manifestação política do Brasil. Levam 5 mil pessoas para o Largo do Paço, que hoje é a Praça 15, pedindo para Dom Pedro ficar. Fizeram o contrário do Temer, né? Fora Temer, fica Pedro. Dom Pedro inicialmente tentou enrolar a população, naquela época o governo enrolava muito o povo, mas finalmente cedeu à gritaria e deu a famosa frase da 7ª janela do Paço. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Recomendo a todos união e tranquilidade. Esta foi a frase completa e ele ficando abriu caminho para nossa independência, desobedecendo às cortes portuguesas. E por isso, dia 7 de setembro, pôde ser realizada a independência em São Paulo pelo próprio Dom Pedro e veio a ser o primeiro monarca da América Latina de um dos maiores países da Terra. Fez bem em ficar aqui no Brasil. Seu governo não foi lá... Aproveitou bastante e saiu daqui defenestrado, né, professor? Sei. Aliás, ainda hoje, 9 de janeiro, é dia do fico. Porque começam a vencer as contas do contribuinte, as contas novas de 2020, aí você decide se fica aqui ou vai embora. Exatamente. Ainda é o dia do fico, dia 9 de janeiro. Exatamente, o dia do fico. Então, você vê que certa tradição ainda se mantém. É isso aí. Professor, quais próximos passeios ou a sua programação para os nossos ouvintes? Eu tenho uma novidade nova. Por causa de um bloco carnavalesco, o passeio de Copacabana, que seria dia 18, foi adiado para dia 1º de fevereiro. Então ia fazer um passeio dia 18 pelos prédios Art Deco de Copacabana, mas passou por conta de um bloco, passou para o dia 1º de fevereiro. Mas o nosso do dia 25 da Band News continua de pé, dia 25, sábado, 14 horas, vamos sair da escadaria da Alerj, visitar a Praça 15 de Novembro. Se tiver bloco lá, eu contorno o bloco, mas não vai ter problema. Vamos fazer um lindo passeio de início de ano. Vamos ver 400 anos da história do Rio de Janeiro. Vamos ver monumentos do período colonial, imperial, moderno. Vou focar principalmente na arquitetura, porque estamos no ano da arquitetura no Rio de Janeiro. Vamos ver muita coisa bacana. Vamos entrar em igrejas, vamos entrar em prédios antigos e eu creio que todos sairão satisfeitos. Vai ser o nosso primeiro passeio, vamos ter muitas novidades esse ano. Programação talvez demore um pouco a sair no site, porque exatamente estamos pensando em lugares novos. Já posso adiantar alguns que estão sendo pesquisados, como Jardim Botânico, Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes. Nós estamos entrando em contato com esses órgãos e também outros veículos de turismo, com a NASA, já estamos em contato com a NASA e até com outras civilizações. Bom, e independente disso tudo, continua de pé meu curso de pós-graduação em História da cidade do Rio de Janeiro. Vamos começar em março, depois do Carnaval. Aliás, o Brasil inteiro só vai começar depois do Carnaval. Então, teremos lá o nosso curso de pós-graduação. Estão abertas ainda as inscrições, ainda há vagas. 2532-5569. Repetido, 2532-5569. Eu coordeno esse curso, dou aula. E é um curso reconhecido pelo MEC. Vai ser muito interessante, mais uma turma que se realiza. Obrigado, professor. Um grande abraço para você e até semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, professor. São 10h50.